Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Eu quero que a mensagem desta noite seja uma mensagem suave. Eu quero que ela seja informal. Eu quero que você compreenda quem está falando com você. Eu sou Cryon. Eu sou um membro da família. Eu represento a família do outro lado do véu. Eu quero me sentar por um instante e contar uma história. Gostaria que você relaxasse nos braços de Deus e por apenas alguns minutos compreenda essa história. Imagine que você se senta aos pés de um ancião, onde ele conta a história da humanidade. Eu chamarei essa história A Busca por Deus. Mas o nome é, na verdade, diferente da história. Você perceberá por quê em um momento. Há muito tempo atrás, quando os humanos estavam prontos, algo aconteceu. Agora, em suas escrituras, como em sua cultura, vocês têm o que é chamado a história da criação. E na metáfora da história da criação está a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. O que você pensa sobre isso? O que você pensa que aconteceu exatamente? Talvez você não compreenda a história integralmente. Talvez você não acredite nela. Eu quero dar a você informação que faça com que você compreenda integralmente que algo de fato aconteceu. De acordo com a metáfora nas Escrituras, a humanidade recebeu algo especial. Nós diríamos que foi o livre-arbítrio, mas a alegoria na metáfora é que os humanos receberam a consciência da escuridão e da luz, a consciência de Deus. Se você não pensou muito mais sobre isto, é simplesmente uma história doce. Agora, se você começar a pesquisar, você perceberá que as histórias da criação são comuns para a humanidade. Se você der uma olhada em outras culturas, muito mais antigas do que a sua, e perguntar a eles sobre a história da criação deles, de onde eles vieram, o que aconteceu, eles contariam uma história similar. Que chegou um momento onde a humanidade mudou. E foi uma energia divina que a mudou. Alguns dizem que isto veio das estrelas. Alguns pensam que isto é uma metáfora para Deus.
E eles foram, a partir dali, diferentes para sempre. Alguns dos indígenas dizem que os animais vieram. Os animais, então, representam diferentes energias. O conhecimento da terra, do céu, e que os humanos mudaram para sempre. Isto não pode ser uma coincidência, meus queridos. Os antigos tinham uma história da criação, assim como vocês têm. A história da criação que vocês têm é uma metáfora. Não havia dois humanos em um jardim. Eles eram masculino e feminino, representando toda a humanidade. O Jardim do Éden é Gaia, um belo lugar preparado para a humanidade quando chegasse o tempo. E por toda a terra, os antigos contam uma história similar. Será possível que isto seja verdade? E se for, o que significa? Vamos discutir isto. Quando vocês foram mudados, e quando vocês receberam a consciência, o que você pensa exatamente foi isto? Vocês foram tocados por Deus e agora vocês tinham uma forma de pensar diferente? Ou será que foi mais do que isto? Nosso ensinamento para vocês, meus queridos, é que foi muito mais. Muito mais. That was the point at which humanity received a piece of the divinity of the creative source. Aquele foi o ponto onde a humanidade recebeu um pedaço, uma parte da divindade, da fonte criativa. E literalmente mudou a estrutura do DNA de seu corpo. Mudou a existência da humanidade naquela época. Há quanto tempo foi? Mais tempo do que você imagina. E não foi algo instantâneo. Demorou muito tempo. Mas o que aconteceu com vocês como seres humanos é que um pedaço da divindade do Criador foi imbuído em vocês. E a partir daquele momento, a humanidade mudou. É uma bela história. É uma história amorosa. O que aconteceu com a humanidade foi feito com um propósito. Foi feito com amor. E havia um motivo. Eu chamarei isso de lógica espiritual. O que a ciência diz? Meu parceiro sempre diz isto. É simplesmente uma história divertida? E que muitos contam ao longo das eras? Ou será que haveria qualquer evidência sobre isto? Vocês nunca provarão que isto aconteceu. Não havia câmeras, ninguém escreveu. E, no entanto, de alguma forma, sim, eles fizeram. Pois isso existe com cada indígena em qualquer lugar no mundo. A história da criação é comum a todos.
Há muitos anos, quando vocês descobriram o seu DNA, vocês começaram a analisá-lo. E uma das primeiras coisas que vocês viram foi um mistério. Vocês tinham 2 cromossomas fundidos. Isso deu a vocês 23 ao invés dos comuns 24 que os macacos possuem. Biologicamente, é uma anomalia. Se vocês derem uma olhada na química, há um elo que falta. Vocês não evoluíram a partir de nada do que vocês podem encontrar no planeta. Uma grande parte perdida da evolução. Este é o quebra-cabeças científico. Quase como se algo tivesse acontecido, que mudou quem vocês eram. E há mais. Por volta do ano 2000, houve relatórios científicos dizendo que antropólogos tinham descoberto algo. Que há cerca de 100 mil anos atrás, algo aconteceu com a humanidade. Havia pelo menos de 12 a 16 tipos de seres humanos. Assim como toda a variedade de animais e mamíferos no planeta. A natureza cria variedade para que haja sobrevivência. Havia muitos tipos de humanos. E então, de repente, já não havia. Eles não compreendem por quê. Esta é a história da criação. Há evidência de que algo aconteceu com vocês. E aconteceu? Agora, o que isso significa? E o que aconteceu a seguir? Então vamos discutir isto. Por mais atrás que você possa voltar, conforme você começa a observar o que os humanos acreditavam, vamos olhar para os atributos do que os humanos revelaram sobre si mesmos. Sem nenhum livro, sem nenhum profeta, havia uma intuição em todo o mundo. A intuição de que vocês vieram das estrelas. E de que Gaia, de alguma forma, era parte desse sistema. Os indígenas honravam o planeta. Eles viam a eles mesmos como parte de um sistema com o planeta. E eles começaram a honrar os ancestrais. Agora, isto é uma metáfora, meus queridos. Eles não estavam honrando os mortos. Eles estavam honrando o que vivia dentro deles. Eles acreditavam que eles eram seus próprios ancestrais. E o sistema de reencarnação era intuitivo para todos eles.
E naqueles dias, muitos deles acreditavam que eles tomavam turnos com os animais. Às vezes eles viviam como lobos, outras vezes como castores. E qualquer que fosse a energia e o atributo e a força dos animais, eles possuíam aquilo. E os xamãs concordavam. Os xamãs da época eram capazes de conversar com a fonte criativa. Esta foi a primeira vez no planeta que vocês tiveram canalização. 1000 anos de idade. E existe esse pensamento intuitivo da humanidade. Se vocês começarem a olhar a história, isso não aconteceu há tanto tempo atrás assim. Não foi há muito tempo atrás que vocês tiveram o primeiro sistema espiritual organizado. Vocês podem chamá-lo talvez de hinduísmo, budismo. Vamos dar uma olhada no que eles acreditavam. Há uma fonte criadora que vocês vivem muitas vezes. Não apenas isto, mas cada vez que você vive, você pode mudar a você mesmo. Nesta vida, uma vida, você pode se tornar um ser ascenso se você chegar próximo bastante de Deus. Eu estou dando a vocês o sistema de crenças deles. Eles acreditavam no círculo da vida, onde vocês podiam ser um com tudo. Um com todas as suas vidas passadas. Uma unificação com Gaia, com todos os animais e insetos, em um sistema que honrava a fonte criadora. E lá está novamente o primeiro pensamento intuitivo de toda a humanidade no planeta. Reconhece a fonte da criação. A história da criação é real. História moderna. Conforme os seres humanos evoluem espiritualmente, nós começamos a dar a vocês mestres. Os mestres no planeta foram dados a vocês para mostrar o que vocês podiam fazer. E alguns dos mais antigos, assim como o mestre Abraão e sua família, viveram muito tempo. Isso foi acurado e verdadeiro. Que um ser humano poderia viver mais de 400 anos. O que você pensa sobre isto? E por que vocês pensam que nós mostramos isto a você? Talvez você pense que isso não seja acurado e verdadeiro. Mas é. Esta é uma possibilidade. Se o seu DNA estiver trabalhando em uma porcentagem mais elevada. Vocês não pensam que o seu tempo de vida é muito curto? Vocês não percebem isto? Vocês deveriam viver 10 vezes mais do que vocês vivem hoje. A sua estrutura corporal é desenhada para se rejuvenescer.
Mas o processo de rejuvenescimento não é eficiente. Há uma nova energia, meus queridos, que afetará tudo isto. Expectativas de vidas mais longas é apenas uma das coisas. O Mestre mostrou isto a vocês. O Mestre do amor foi profundo. Ele mostrou a vocês os milagres da consciência sobre a física, consciência sobre a morte. Será possível que você possa fazer isto? Este foi o início de quando o Espírito começou a mostrar a você coisas que vocês podiam fazer. Quase sem nenhuma exceção, os mestres foram mortos, eles se tornaram mártires e então foram adorados. E sistemas de crença começaram a girar ao redor deles, construídos sobre o seu martírio. Os sistemas foram construídos ao redor daquilo que aconteceu com eles. E vocês conhecem o resultado. Agora vocês tinham regras de Deus. Meus queridos, não há nenhuma regra. Da mesma forma como não havia para os antigos. Apenas livre-arbítrio. As regras hoje que vocês veem foram regras dos homens com relação a Deus. Não eram regras de Deus. Você pode abrir sua mente para isto? Agora, será possível que os antigos tinham mais para oferecer do que vocês veem hoje? Será possível que eles estavam mais próximos da verdade do que o que vocês veem nos sistemas de hoje? Isso é para que vocês discernam. Meus queridos, a energia que foi colocada em vocês por um amoroso e divino Deus nunca teria julgamento. Este nunca foi o plano. Eu quero que você saiba disto. Nessa história que estou contando a você, eu quero que você veja a magnificência da verdade. Você não está sendo julgado. Você tem livre-arbítrio. Há um pedaço de nós em você. O teste entre a escuridão e a luz. Vocês não foram desenhados para sofrer aqui. Você compreende isto? Vocês foram desenhados e nasceram magníficos. Nesta nova energia, eu peço que você saia desta caixa. Uma caixa de crença linear. Uma caixa que perdeu o contato com a verdade. A honra dos ancestrais e de Gaia deveria ser revisitado em sua realidade, porque é parte desta bela magnificência que você tem. Agora, por que nós chamamos a isso a busca por Deus?
Deixe-me apresentar algo para você. Você pode procurar tudo o que quiser por Deus, e você não irá encontrar. E aqui está o motivo. Porque há muitos anos atrás, Deus encontrou vocês. Por que vocês procuram? Por aquilo que vocês já têm. Esta é a história da humanidade, que é profunda e espiritual. Isto é lógica, que é uma lógica espiritual. Dê uma olhada ao que aconteceu. Observe os indígenas e as evidências. E encontre a verdade central novamente. Deus está dentro de você. A energia da fonte criadora está disponível para você. E por que estou dando esta mensagem novamente para você? Porque você é uma velha alma no planeta. Todas as profecias dos indígenas estão se realizando. Estão se tornando reais, verdadeiras agora. E aqueles que despertarão para elas em primeiro lugar são as velhas almas. Vocês não têm tempo. Vocês não têm os anos para descobrir esta verdade. Vocês precisam aceitá-la. Você precisa sair da caixa daquilo que foi ensinado a você. Use o seu discernimento e desperte para o que os antigos sabiam. Deus encontrou você. Há tanta esperança para este planeta, e precisa começar com as velhas almas. Vocês são seus próprios ancestrais. Vocês são os antigos. Vá para o seu interior e comece a validar o que eu falo agora. Rompa a barreira da descrença e da parcialidade e torne-se parte da nova humanidade. Uma nova humanidade que criará novos paradigmas de existência. Compaixão, amor, lógica espiritual na história. Isso começará a fazer a diferença na verdade da história. Vocês serão aqueles que a reescreverão. Vocês serão os novos humanos no planeta. Esta é uma vida de muitas. E você retornará novamente e continuará a sua magnificência, família. Esta é a mensagem do dia. Agora, a história não termina. Há aqueles que vieram para esta sala e vocês vieram para determinados tipos de coisas. Eu falo para aqueles que estão na sala. Eu sei quem está aqui. Eu conheço os quebra-cabeças que você carrega com você.
Eu conheço os desejos que você tem. Eu quero dizer algo a você. Você pode criar a solução para todas estas coisas. Se você for despertar e reivindicar sua história antigo. Você me ouviu? Isto começa com a sua crença. Não com o processo, não com o livro, mas dentro de você. A nova energia neste planeta permite para aquilo que estou dizendo agora. Vá e capture aquilo que está em seu registro akáshico. Desperte para o quão antigo e sábio você é. Saia deste lugar diferente de como você chegou. Será que eu poderia ser mais claro sobre quem você é? Deus conhece você. A busca por Deus, não há nada para se procurar. Nós sempre estivemos aqui. E assim é.